E com isso, Jussara, boa tarde, bem-vinda aqui conosco. Te pergunto como a Embaixada Brasileira em Beirute está atuando diante da escalada de tensão no país. Isso já vem ocorrendo há alguns dias, mas este caso acaba servindo, infelizmente, de exemplo da preocupação e da complexidade da operação que eventualmente pode ser necessária nesse momento ou caso essa tensão aumente ainda mais. Boa tarde, bem-vinda, Jussara Soares. Boa tarde, Yuri, Débora, Pedro e todos que estão aqui conosco. Olha, Yuri, a Embaixada do Brasil em Beirute está fazendo um mapeamento dos brasileiros que estão no Líbano. Afinal de contas, o Líbano tem a maior comunidade brasileira de todo o Oriente Médio. São 21 mil brasileiros. À frente, por exemplo, em comparação, Israel, que é a segunda maior comunidade brasileira no Oriente Médio, tem 14 mil pessoas. Olha, Yuri, a gente preparou uma arte aí mostrando o número de brasileiros aí pelo mundo, né? No Brasil, em todo o exterior, em outros países, são quase 5 milhões. No Oriente Médio, são 63.685 brasileiros. E aí, como eu estava dizendo, no Líbano, são 21 mil brasileiros. Na sequência, temos Israel com 14 mil brasileiros, Emirados Árabes com 10.400 e na Palestina 6.500 brasileiros e na Jordânia 3.500 pessoas também lá. Bem, é uma lista que a gente mostra aí e por isso esse número de 21 mil brasileiros no Líbano mostra o tamanho da complexidade dessa operação que o Brasil ainda essa operação, uma eventual operação de resgate, o Brasil ainda não começou, mas já começou a fazer um mapeamento, fazer essa consulta dos brasileiros. Há interesse em voltar do Brasil? Será necessário o apoio do governo brasileiro para tirar essas pessoas do Líbano? Bem, vou contar para vocês o que está acontecendo neste momento lá, porque é importante a gente explicar a situação lá diante de tudo isso e até depois da confirmação da morte desse adolescente de 15 anos que estava junto com seu pai, que tem nacionalidade paraguaia, e os dois morreram durante um ataque. Bem, é importante dizer que na terça-feira o Brasil começou, até por determinação do chanceler Mauro Vieira, fazer essa consulta aos brasileiros no local para ver se há interesse de uma eventual repatriação. Mas, mais do que essa repatriação, o primeiro objetivo neste momento é manter os dados atualizados desses brasileiros. Afinal de contas, eventualmente a embaixada pode perder o contato com algum brasileiro e de posse desses dados atualizados, a diplomacia pode inclusive checar nos hospitais e alguns equipamentos se há algum brasileiro precisando de uma assistência. Então, por isso que o Brasil está se dedicando a fazer esse mapeamento nas áreas ali no Líbano, onde estão os brasileiros no Líbano, diante dessa, enfim, de toda dessa escalada, desse conflito com Israel. Importante também, Yuri, Débora e Pedro, a gente trazer informação sobre como seria uma eventual operação de repatriação? Seria muito complexa pelo número de brasileiros. A gente está falando de 21 brasileiros, é uma estimativa do Itamaraty, né? 21 mil brasileiros. Mas todos esses têm brasileiros, têm parentes próximos que eventualmente poderia querer vir ao Brasil também. Isso ainda, como eu disse, é um primeiro passo essa consulta para ver se há interesse. Mas a recomendação agora do Itamaraty, diante de tudo que a gente está vendo dessa escalada do conflito, é que aquelas pessoas que tenham possibilidade ainda que usem meios próprios para deixar o Líbano. Os aeroportos ainda estão em funcionamento e é isso que o Brasil está acompanhando e recomendando.